Olá, estudantes de segunda série. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre música barroca, vai ser bem interessante. Vamos conceituar a música no período barroco e sua importância na história da música mundial. A gente vai ver como a música barroca ela vai ser uma transformação da música renascentista e como essa música ela vai ser começada a levar nos palácios, ser começada a levar nas igrejas de uma forma mais clara, vai ser o surgimento inclusive do quarteto de cordas. Não, minto. Vai ser o surgimento da música de câmara, me perdoe. E com isso a gente vai ter uma propagação maior do contexto técnico musical. E vocês vão ver agora, inclusive, que nós vamos ter uma união muito forte entre a matemática e a harmonia. Que a matemática ela vai estar muito dentro da contextualização dessa harmonia, porque ela vai ser uma construção perfeita. E vai ser uma construção que ela vai ser, vamos colocar, evidenciada em todos os outros períodos posteriores e vai se tornar uma referência para toda a música posterior a esse período barroco. Então vamos entrar no clima, pessoal. Vamos fazer duas perguntinhas só para a gente poder entender melhor essa conceituação da música barroca. Você sabe o que significa a música erudita? Já ouviram falar desse termo? O que é música erudita? E se eu falar música clássica, você saberia dizer o que é? Você consegue identificar o que é música clássica? Você sabe qual que é o significado disso? Nessa aula a gente vai ver. Vamos lá. Então nós temos o início do período barroco. Antes era caracterizado pelo excesso de ornamentos, mais tarde o termo passou a ser empregado pelos músicos para indicar o período da música que vai do aparecimento da ópera até a morte de Johann Sebastian Bach. Então, quando a gente for falar de contexto barroco, a gente vai ver que barroco, antigamente, era uma coisa pejorativa. Então, o pessoal falava que era uma coisa tosca, uma coisa mal feita, uma coisa como fosse pedra, mais ou menos, assim, uma coisa muito sem graça. E depois, o barroco ele se tornou um termo como precioso, uma pérola, uma coisa muito forte, que era uma coisa que era a evolução exatamente extrema do Renascimento. Isso que foi, no final do período barroco, a conceituação que ele teve. Mas nós vimos aqui, esse termo passou do aparecimento da ópera até a morte de Johann Sebastian Bach. Então a ópera ela vai ser um início oficial e nós temos a importância de Johann Sebastian Bach. Muitos, inclusive cientistas, falaram que Johann Sebastian Bach ele foi na verdade um computador humano, ou seja, ele conseguiu fazer uma matemática da harmonia e uma forma de construção musical que ninguém tinha pensado e imaginado. E tão importante que foi ele, que na morte dele em 1750 foi o final do período barroco musical que nós podemos colocar hoje como período. Então vamos ler. A ópera, os primeiros incluem pequenos coros, danças e peças instrumentais com uma tessitura simples a cargo de uma pequena orquestra. Tessitura, pessoal, o que é tessitura? Tessitura é quando você pega várias notas e você adequa essas notas a instrumentos e vozes. Então, quer dizer, é como se fosse uma textura da pintura. A textura é decorrente do quê? Da superfície que está sendo aplicada. Então, as notas elas vão se adequar exatamente à forma que vai ser aplicada. O que é a ópera em si? Quando Cláudio Monteverdi ele fez a primeira ópera Orfeu, em 1607, o que ele pensou? Ele pensou fazer uma união entre artes visuais, que é a composição de cenários, a questão de música em si, que é a arte abstrata. Nós temos daí o teatro, que é exatamente a atuação das pessoas como atores, e nós temos a dança. A dança, inclusive, ela ficava entre os intervalos. Então nós tínhamos a ação teatral musical, no caso, e quando tinha uma passagem para outra, existia um intervalo em que os atores tinham que dar uma descansada para pegar um ar, entrava a parte da música, e sempre com alternância de cenários. Então nós temos essa divisão perfeita de todo esse momento. E lembrando a vocês que nós tivemos a ópera de origem italiana, ela tem inclusive a escola napolitana muito forte, e a ópera ela foi inclusive trazida para a França também, na época lá de Luís XIV. Mas, lembrando que a ópera que nós conhecemos hoje, essencialmente ela é uma ópera italiana, é uma ópera mais sentimental, mais construída, mais forte na parte emocional. Então nós temos agora a parte da ópera. Nós temos a abertura é aquela parte instrumental, que é aquele início, que vai dar exatamente aquele clima. Logo depois nós temos prólogo. O prólogo já fala, logos, palavra, antes, então é uma palavra inicial. Essa palavra inicial, muitas vezes ela é por um narrador, ou muitas vezes ela é só musicada, que vai se contar a história. Então entra os personagens e começa-se a desenhar o que vai acontecer naquele momento da ópera. Nós temos os atos são as divisões de tempo, então nós temos o primeiro tempo da história, nós temos o segundo tempo da história, o terceiro tempo da história, nós temos as cenas são exatamente aquele momento de diálogo de dois mais personagens, termina aquela cena, vai para a próxima cena, então sempre vai ser o diálogo entre X e depois o diálogo Y e assim consequentemente. E nós temos os quadros. Os quadros são as mudanças de cenário. Exatamente, eu estou tendo
algo que está acontecendo naquele cenário, quando muda o cenário, estou mudando exatamente de quadro. Por isso mesmo a palavra quadro, que significa fundo. E nós temos os números. Os números são aquilo que é ensaiado entre duas ou mais pessoas. Pode ser uma parte musical. Então você começa a cantar alguma coisa, essa coisa está sendo cantada, terminou aquele pedaço, então terminou aquilo, ele vai para outra cena. Então é aquele número que é feito em solo, ou dueto, ou quarteto, ou quinteto, assim como for. Então nós temos recitativos. Isso vai acontecer muito na ópera. A ópera vai ter um momento que a pessoa está cantando, mas vai ter um momento que a pessoa vai falar. Esse recitativo ele pode ser seco acompanhado. Isso significa que ele pode falar musicado, pegando a entonação da frase musical, ou seja, quando ele faz uma coisa mais ruidosa, a orquestra acompanha, ou ele pode fazer em silêncio. Ele começa a falar e está aquele silêncio dentro disso daí. Então o que eu sei com é silêncio e acompanhamento é musical. Nós temos a área é o solo, é no momento que ele está cantando, ele está trazendo alguma coisa. Nós temos o conjunto, esse conjunto pode ser várias pessoas ou somente duas pessoas, conforme a intenção do autor. Nós temos o coral quando tem muitas pessoas envolvidas ali, nós temos um solista e nós temos várias pessoas. O primeiro coral que acontece dentro da orquestra sinfônica foi feito por Ludwig van Beethoven e ele colocou 50 pessoas lá junto com uma peça. Então, esse número de coral, dependendo do autor da ópera, ele vai definir, mas são muitas pessoas em uníssono, ou seja, uma só voz, acompanhando um solista. Nós temos daí também instrumentos ou sinfonia. O que é sinfonia? Sinfonia são todos os instrumentos das 4 famílias, que é sopro, cordas, madeira e metal, todos eles juntos, tocando junto, aí sim é a sinfonia, ou seja, 50 músicos e 4 famílias tocando juntos. E nós temos então Orfeu de Monteverdi. Ele foi composto em 1607, de fato a primeira grande ópera, que é Cláudio Monteverdi o autor, com uma mistura realmente acentua o impacto dramático da história, usando intervalos dramáticos e espaçados por parte do canto, enquanto acompanhado fornece inesperadas harmonias. Então, esse vídeo que a gente vai ver agora rapidinho, pessoal, ele vai trazer a história de Orfeu, que é uma história mitológica, vamos colocar dessa forma. Orfeu é aquele deus da música, inclusive tem um momento que ele vai até o submundo, ele faz com a sua música que as pessoas durmam, ele pode trazer sua esposa, então ele é um ser que está dentro do contexto do Olimpo, um contexto dentro dos deuses, e foi a primeira obra que foi colocada. Lembrando você que a ópera ela já tem um vínculo mais vamos colocar secular, ele está saindo daquela linguagem religiosa e já começa a abordar aquela coisa bem de renascimento para o barroco, começa a abordar uma coisa que não era convívio de antigamente, mas é uma coisa mais mitológica. Tá? Vamos assistir o vídeo rapidinho, pessoal? Assiste lá e já voltamos aí. Até daqui a pouquinho. Assistindo lá, pessoal? Beleza. Então nós temos também oratório. O que é oratório? Oratório, como fala, é um momento de oração, um momento de fala. Então com pontes de recitativos, áreas e coros, lembrando que recital é quando a pessoa fala, daí área é solo e coro são várias pessoas juntas. Baseando-se em histórias tiradas da Bíblia, com o tempo passou a ser uma representação musical, realizada em igrejas, em salas de concertos. Ou seja, nós tínhamos aquilo que começou a ganhar grande importância e agora a igreja e os próprios palácios reis começam a trazer isso para dentro desses ambientes, já com a orquestra de câmara, que era uma orquestra pequena, mas que ela podia resolver exatamente esse problema de trazendo essa coisa do canto juntamente com a música. E nós temos agora a cantata. A cantata é feita por solistas e coro, acompanhados de orquestra e contínuo, lembrando que com oratória em miniatura, frequentemente as cantatas começam com um coro pesado, prosseguem com recitativo áreas e duetos para solistas e terminam com um coro sóbrio, ou seja, nós temos uma música bem forte que dá exatamente entonação, nós temos o diálogo de várias vozes e no final, novamente, uma coisa de bastante entonação. E nós temos uma diferença agora. Nós vimos Cláudio Monteverdi, era uma versão italiana, nós temos agora Johann Sebastian Bach, que ele é alemão, e ele já tem um cunho diferente, ele já é um autor protestante, então a gente vai ver uma formatação diferente. Vamos assistir o vídeo rapidinho? Nós já conversamos.
Viram lá, pessoal? Viram como tinha matemática e harmonia junto? Uma coisa muito bem definida e muito bem distribuída? Isso é a forma de Bach compor. E nós temos agora Antônio Vivaldi, uma sonata, e é uma peça para ser tocada. As sonatas barrocas foram compostas por 2 violinos e contínuo. Contínuo quer dizer um acompanhamento. Podia ser um violoncelo ou podia ser um cravo, por exemplo. Então, nós vamos ver agora já uma versão diferente. Nós vamos ver agora um contexto italiano da música barroca, lembrando que o Vivaldi era padre, então ele era extremamente católico, e nós temos uma visão nova de música. Então assistam aí, estou aguardando vocês. Ok, viram lá, pessoal? Viu a diferença? O modo italiano é um pouco diferente, um pouco mais doce, mas de formatação bem diferente daquela do Bach, que é um pouquinho mais rígido. Então nós temos aqui o virtuosismo. O que é o virtuosismo? Virtuosismo é quando vai surgir os grandes instrumentistas. Então essas pessoas começam a ser grandes, pessoas muito hábeis na arte de tocar um instrumento específico. Então nós temos ali Bach, Dietrich, eles foram os maiores do órgão, Dietrich, Dutti-Ruth foram os maiores do órgão, Philippe Rameau e Domenico Scarlatti eram no cravo, e nós temos Vivaldi e Corelli no violino. Então cada um deles, eles já tinham um ritmo muito grande de estudo. Então nós temos pessoas que ficavam às vezes 7, 8, 9, 10 horas estudando, exatamente para se tornar grandes instrumentistas naquela época, e que faziam bastante diferença. E nós temos também a questão do órgão, do cravo e do piano. Então, a principal diferença entre o órgão de um lado, o piano, e o cravo de outro lado. Enquanto os dois últimos são produzidos pela vibração de cordas, o órgão, as notas saem por tubos de passagem de ar, por tubos verticais. Então a gente vê que o órgão ele tem aquele ar comprimido que ele vai passar e vai dar exatamente a sonoridade. Enquanto o cravo e o piano, eles se transformam através de corda. E é essa corda que vai dar o som deles. E nós temos também a diferença exatamente do piano e do cravo. Externamente, o cravo é bem diferente do piano porque não tem pedais. E por ser menor, ele tem as teclas mais finas do piano. Mas o que muda mesmo é a parte mecânica. No cravo, as cordas não recebem impacto, elas são beliscadas ou dedilhadas, né? Isso impede com que o escravista ou o cravista mude a intensidade do som. Não adianta bater na tecla com mais força, o som é sempre o mesmo. Então o que acontece? O piano é o seguinte, o piano nós temos a mecânica, que é um martelinho de feltro que ele bate na corda, e se você bate mais forte, esse martelo bate mais forte ainda. Dentro das famílias musicais nós temos sopro, cordas, metais e madeira, o piano ele não está em nenhum deles, então ele é um instrumento à parte. Já o cravo, como ele tem a corda esticada e nós temos a mecânica da alavanca, ele baixa e levanta como se fosse um dedilhado. Então com isso ele produz um som que nem violão. Então é um som único, só tem um movimento ali, não tem como deixar mais forte e mais fraco. E ele também não tem os pedais. Os pedais do piano eles ajudam exatamente na parte do acompanhamento. Tem mão direita e esquerda, direita melodia, mão esquerda acompanhamento, e os pedais vão ajudar no acompanhamento, dando peso para a música. Isso já ajuda também na interpretação. E nós temos agora os dois, o cravo e o piano. Vamos ver um vídeo rapidinho, pessoal, só para ver a diferença de som? Vamos lá. Pipe organs are among the oldest instruments in the Western world. They go back to the ancient Greeks, they predate pianos, and were the world's most complex human-made machines until the steam engine was invented. Today we associate organs with church music, but during the Roman Empire, pipe organs were used as entertainment in gladiator fights, something we don't do here at St. Paul's. They were installed in cathedrals beginning in the Middle Ages and concert halls in the 19th and 20th centuries. St. Paul's organ was installed here in 2017 by the Nowak Organ Company. They originally built it in 1989 for a church in Boston. I had played that instrument throughout the 90s. It became so clear that that was an ideal instrument for St. Paul's Chapel. We brought this instrument to New York and re-engineered it to fit into our existing historic wooden case. What you see is just the case. Most of the instrument isn't visible. This case has housed 6 different organs since it was built in 1802. There are 2,156 pipes in this organ, and over 5,000 mechanical elements. When I play a key, it triggers a series of mechanical actions that open a valve under a pipe. Air, generated by an electric motor, enters that pipe,
producing a tone that is constant in pitch and volume until the key is released. Each keyboard is called a manual and corresponds to a different division of pipes. Here, the top one is the swell, the middle, the grate, and the lower one is the choir. The pedal board also controls a section of pipes. Let's take a look inside the organ case. This is the ground level, where the manuals, pedals, and stops on the outside connect mechanically to the inside through wooden trackers, and where the motors, blowers, and tall pedal pipes live. On the second level are rows of choir division pipes in the front half, and swell division pipes behind them in the back. At the top level, we find the grate division pipes. These are the stops. When I pull a stop, I'm choosing a rank, which is a whole row of pipes with the same musical quality. So we can see that there are stops on either side of the keyboards here. When you pull one stop, what you do is you signal an entire row of pipes inside the organ case. So each one of these stops actually represents 56 pipes, one for each note on the keyboard. And if you don't pull stops, you actually don't get any sound. So pulling a stop, for instance, a harmonic flute, or a oboe, gives you a wide range of possibility. I could be playing a melody with my right hand, accompanying with my left hand on another manual, playing the bass with my left foot, and adjusting the swell shades inside the organ with my right foot. When you come to Pipes at 1 on Thursday, or any of our services, you'll hear a variety of music and composers represented. Listen for the stop choices and how expressive this very complicated instrument, which is basically like a full orchestra, can be. Assistindo lá, pessoal, viram a diferença? Dá para ver muito bem, né? Um tem um som muito metálico, o outro já tem um som mais aveludado. O som aveludado exatamente pelo impacto do martelo com o veludo em volta em cima da corda, que é uma corda ela é um pouco mais suave, inclusive. Então nós estamos agora no exercício, pessoal. Fazer um exercício bem rapidinho, pessoal. Escreva um texto com no máximo 4 linhas, onde podemos diferenciar uma cantata de uma sonata e de uma toccata. Escreve para mim, eu fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Ok, pessoal? Só lembrando vocês, não foi falado ali no contexto, mas só salientando para vocês, toccata significa uma música tocada por um instrumentista com muita destreza. Então, uma música rápida com destreza. Isso é toccata, só para ajudar no exercício, beleza, pessoal? Manda para nós a resposta, fico guardando vocês. Então, o que nós vimos hoje com relação à música barroca? Conceituamos a música no período barroco e sua importância na história da música mundial. Então a gente viu que o barroco foi uma transformação e ele vai pegar o quê? Vai pegar muito da matemática, muita harmonia e vai pegar muita tecnologia. Então nós temos agora o órgão, nós temos o piano e nós temos o cravo. O piano é uma grande inovação que era um instrumento doméstico e que ele é trazido para fora e nele começa a fazer parte dessa manifestação. Tanto é que o piano ele vai surgir logo no final do barroco, já início do clássico, que a cara do piano vai ser esse período clássico que vai vir posteriormente. Então nisso nós temos uma música extremamente harmônica, extremamente matemática e que vai dar um grande diferencial. Beleza, pessoal? Nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.